Oi, pessoal. Tia Beca está aqui hoje para falar com vocês sobre o Teorema de Tales, mas agora num triângulo, ok? Primeira coisa que a gente deve lembrar que um triângulo, ele é uma figura de três lados, que possui três ângulos internos, né? Três ângulos externos também, e que ele é classificado quanto aos lados e quanto aos ângulos. Quanto aos lados, ele pode ser escaleno, se ele tiver todos os lados diferentes. Ele pode ser isósceles com dois lados iguais e ele pode ser equilátero com todos os lados iguais. Quanto aos ângulos, ele pode ser acutângulo, retângulo, obtusângulo. O acutângulo, ele vai ser os ângulos dele vai ser menores que 90. O retângulo, ele vai ser igual a 90 graus, um ângulo reto, e o obtusângulo vai ser maior do que 90 graus e menor do que 180. Ok? Lembrando que um triângulo é igual ao nome de uma pessoa. Por exemplo, meu nome é Rebeca Oliveira Matos. O nome da minha mãe vem do Oliveira, né? E o pai, do meu pai, que veio Matos. O triângulo é a mesma coisa. O nome dele é triângulo, mas o nome lado e o nome ângulo vieram, por exemplo, da mãe e do pai. Ok? Então, um exemplo é triângulo, escaleno, acutângulo. Escaleno é de lado e acutângulo é de ângulo. Então, todo triângulo ele tem dois nomes. É como se fossem sobrenomes dele, tá bom? Então, quanto ao lado e quanto ao ângulo, ok? É só uma revisãozinha para vocês lembrarem. E vamos então para o Teorema de Tales. Vamos revisar aqui Teorema de Tales. O que é Teorema de Tales? Teorema de Tales foi um teorema que Tales de Mileto ele realizou, né? Ele idealizou. E o que é? Aqui na página 62 do módulo 1, diz o seguinte, que quando a gente tem várias retas paralelas, como essas aqui, R1, R2, R3, R4 e R5, pode acontecer da gente ter algumas retas transversais, que no caso é a chamada reta T e a reta U. Essas retas transversais, ou seja, que transversam, né? Secam essas retas paralelas, elas acabam formando regiões entre essas retas. E essas regiões de um lado vai ser totalmente igual às do outro lado. Então, a gente consegue fazer uma razão entre essas regiões. Então, a gente diz que AB está para MN, assim como CD está para OP. E nisso a gente consegue fazer uma razão, uma proporção nisso aqui, ó. AB está para MN, assim como, ou seja, igual, a CD está para OP, ok? Então, em números, ou seja, em um exemplo, a gente tem esse aqui da página 64, que é o seguinte, a gente tem retas paralelas aqui, ABC, né? E temos essas retas aqui transversais, formando essas regiões, ó, 6 e 4. Tá vendo? Quando a gente monta a proporção, a gente tem que 6 está para 4, assim como x está para 2. Quando a gente faz cruz-credo, ou seja, uma multiplicação cruzada, a gente tem 4 vezes x é igual a 6 vezes 2. 4 vezes x é igual a 12, x é igual a 12 sobre 4, x é igual a 3. Ok, meus amores? Então, a gente consegue encontrar o valor de x. Sim, tia Rebeca, e aí? Como é que faz no triângulo? No triângulo é o seguinte. Vamos olhar aqui para essa região, para essa figura aqui que eu tenho. Eu tenho esse triângulo, ok? Tenho esse vértice A, B e C. O vértice A, eu tenho saindo desse vértice, uma semi-reta. O que é uma semi-reta? É um pedaço de uma reta. Esse pedaço de reta está pontilhada e veja você que está dividindo o ângulo em duas partes. Se está A e A, eu consigo entender que essa reta divide o meu ângulo em duas partes iguais. E essa realmente é a minha função da bissetriz. A bissetriz é uma semi-reta, ok? É uma semi-reta que divide o meu ângulo em duas partes iguais. É o que está dizendo aqui, ó. A bissetriz de um ângulo é uma semi-reta com origem no vértice do ângulo, que o divide em duas partes de mesma medida, ou seja, duas partes congruentes. Então, quando essa bissetriz sai do A e vai para o outro lado, BC, ela divide o ângulo em duas partes e não o lado em duas partes, ok? Esses lados aqui, eles são diferentes, tá bom? Eles não são com a mesma medida, não, tá bom?
o ângulo é que fica com as duas partezinhas iguais. E quando eu vou entender melhor esse triângulo, eu venho aqui para essa figura de cá, ó, do pontinho 2. O que eu consigo entender? Que esse ponto A, esse vértice, é como se ele criasse uma sombra. Ou seja, ó a sombra dele aqui embaixo. Quando ele cria essa sombra, ele cria esses dois lados aqui, ó, que vem da bissetriz. Ele cria esses dois lados, que é o X e o Y. Tá ok? E o meu outro vértice, que é o C, ele cria uma sombra, uma projeção, ó, projeção é sombra, ele cria uma projeção do outro lado, que a gente vai chamar de Czinho. O B, que é o Bzão, vai criar também uma sombra, que é o Bzinho, que é o lado oposto. Tranquilo? E aí, o que a gente consegue entender? A gente consegue entender que essas partes que foram formadas através da bissetriz vai formar uma proporção com esses lados aqui, ó. Então, X está para C, assim como Y está para B. Então, eu consigo montar essa proporção. X está para C, assim como Y está para B, ok? E isso aqui é um teorema de Tales, beleza? Vamos ver em números. Eu quero que você abra a sua questão, a questão 1 da página 72, para a gente ver. Tá vendo esse triângulo aqui? Esse triângulo diz que a PQ, né? PQ aqui, ó, PQ é a minha bissetriz, que divide o meu lado em duas partes que não são iguais, tá? É importante dizer isso. O que divide em partes iguais é o meu ângulo, que nem vem ao caso nessa questão. Divide as minhas regiões em duas partes. Aqui essa região é 2. Essa ele não me deu. Ele foi e chamou essa parte aqui de X. Porque todo valor desconhecido é X, né? Ou qualquer outra letra que você queira chamar. Para descobrir quem é esse X, eu vou fazer a proporçãozinha. Ou seja, a base, tá? Que é nesse caso aqui. A base está para os lados. Então, 2 está para 8, assim como X está para 12. Bora montar? Então, 2 está para 8, ó. 2 está para 8, assim como X está para 12. Assim como X está para 12. Beleza? Ok? Então, 2 está para 8, X está para 12. Quando eu faço a minha multiplicação cruzada, fica 2 vezes 12 é igual a 8 vezes X. Fica 24 igual a 8x. 24 sobre 8, x é igual a 3. Beleza? Qual é o meu valor de x? É 3. Então, eu boto ele aqui e acabou a minha questão. Beleza? Olha só, tem um exemplo muito legal aqui na página 71, que é o seguinte: ele deu um lado, deu o outro lado e deu o total do lado de baixo. Ele não deu as regiões. Nessa questão aqui, da página 72, ele dá os lados, né? Deu um lado, deu outro desconhecido, deu os outros lados de cima. Nesse caso aqui, ele dá o total. O que eu faço? Eu vou colocar um lado, eu vou chamar de x, tá? E o outro lado, eu vou pegar o total, que eu sei, e vou botar menos essa parte de cá. Como assim? Por exemplo, se aqui fosse 10 e se eu dissesse que essa parte fosse 8, para saber quanto é que seria esse, eu faria 10 menos 8. Tô certa? Tô. Então, você pegaria o total e diminuiria de uma parte. Então, é isso que eu tô fazendo. Eu tô chamando essa parte aqui de x e essa outra de 18 menos x. Ok? Aí, como é que eu iria montar? Eu iria montar dessa seguinte forma, ó. 18 menos x está para 15 e x está para 12. Faria o meu cruz credo, faria chuveirinho e acharia o valor de x. Tá bom, meus amores? Então, é isso. Esse é o meu teorema de Tales no triângulo.